A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos estudar a lição de número 12 da nossa revista Escola Bíblica Dominical, a qual está escrito: O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Tudo bem? Antes de começar a nossa revista, queria estar orando com os irmãos para o Senhor estar nos guiando mais uma vez nessa lição tão maravilhosa. Querido Deus e amado Criador, todos nós te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Senhor, queremos te pedir, Senhor, que venha nos iluminar, abra nossa mente para que possamos entender a Tua palavra e praticá-la dia após dia em nossas vidas. Senhor bendito e eterno, e tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Texto áureo nos diz assim: O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, versículo 17. Verdade aplicada. O fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Objetivos da lição: explicar que o Senhor fecha as bocas dos leões. Mostrar a importância de termos uma vida de oração. Ressaltar que o Senhor sempre nos dá um escape. Amém? Irmãos, como os irmãos vêm observando as capas das revistas da lição, o logotipo que está ali na capa, antes do escrito ali, está uma imagem, né? uma foto de um leão. E quando nós vemos foto de leões assim, em revista da Escola Bíblica Dominical, nós deparamos e lembramos da passagem de Daniel. E isso sim, nós iremos estar expondo a palavra de Deus no livro de Daniel 6. Nós iremos falar hoje, irmãos, nós iremos acolher ensinamentos da palavra de Deus no livro de Daniel. Essa passagem tão fantástica da vida desse homem tão devoto ao Senhor Deus, né? A introdução nos diz assim: a importância desse enfoque será atestada por meio da biografia de Daniel, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco. Olha só, hein? Que ensinamento, hein, meus irmãos? Aqui no tópico 1 está dizendo: Daniel não abriu mão de sua identidade, né? Ou seja, Daniel, ele era um servo de Deus que habitava ali em Jerusalém, né? E nós vemos nas passagens bíblicas, em Abacuque, em Jeremias, em Isaías, que Deus já vinha profetizando que Israel ia ser castigada um dia, por causa da sua desobediência, por causa das suas idolatrias. Então Deus já vinha se irando, vinha ficando entristecido com a atitude de Israel. E manda avisos através desses profetas, como Jeremias, como Abacuque, como Isaías. Ele manda várias e várias informações, ele manda vários avisos para esse povo. E esse povo não ouve, esse povo não obedece e continua em desobediência e fazendo as coisas erradas. E chega o dia, né? Como está escrito lá em Abacuque. Se os irmãos tiverem tempo, abram lá em Abacuque, que ali Deus fala com Abacuque. Abacuque, ele tem as suas queixas, né? Só que Deus responde elas, né? E faz um aviso falando que ele está mandando uma tropa, um exército babilônico para Israel, para Jerusalém, para poder devastar ali, né? Tirar o povo cativo, ou seja, um castigo ali para aquele povo. E nos tempos de Jeremias já vinha falando, profetizando, né? Para consertar e não tinha jeito. O dia mal chegou, irmãos. O dia mal chegou para Israel, para Jerusalém. Ou seja, ali em Jerusalém, né,
Daniel habitava ali, era um moço bem estudado, né, conceituado, e chegou o dia que Israel foi cativo pelos babilônicos. Os babilônicos ali invadiram, se eu não me engano, em 3 etapas, né, Jerusalém, e acabaram levando o povo cativo dali, destruindo a cidade, né? Destruiu o templo, destruiu muitas coisas, saquearam, mataram muita gente, né, a fio da espada. E Daniel foi poupado. Ele, mais alguns amigos e irmãos, foram poupados porque eram pessoas valiosas, porque pessoas sábias, pessoas que tinham estudo, escolaridade naquele tempo, né? Elas tinham bastante valor para esses reis, né? E eles poupavam a vida deles e colocavam eles na corte para ajudar em alguma coisa, né? No estudo, do entendimento, em alguma coisa. E Daniel foi cativo, né? Como porque Daniel era nobre, né? E ele foi poupado, né? E aqui o autor da revista nos diz que devemos usufruir do poder eficaz da oração, né? Daniel era um homem de oração, era um homem dedicado às coisas de Deus, né? Dedicado ao templo, seguia todos os ritos dali. E infelizmente aconteceu, né? Essa desolação, aconteceu essa invasão, né? De Jerusalém. Tópico 1 fala da decida não se contaminar com o mundo. Ou seja, essa passagem nos fala que Daniel ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei, né? Logo após ser cativo e ter sido exilado, né, todo o povo para Jerusalém, Daniel estava ali, né, na corte do rei, né, porque eram homens de valor, e ele era sujeito, né, eles davam os manjares deles, as comidas, toda aquela tradição deles, né, dos babilônicos. E Daniel, mesmo ali no meio, ele decidiu não participar, né? Ele não participou daquelas coisas oferecidas, porque Daniel ele estava em terra estranha. Ele estava em costumes que não eram os dele, né? E ele decidiu não se contaminar. É claro, irmãos, que nós vivemos num mundo que para se contaminar é muito fácil, né? As pessoas acham que não tem importância, não vai acontecer nada, mas nós devemos ter muito cuidado. Certas coisas nós não podemos fazer, nós não podemos experimentar, porque nós podemos nos contaminar, né? Isso seja comendo, ou vendo, ou consumindo alguma coisa, né? Nós temos que tomar muito cuidado para não nos contaminar. E o grande contamínio em nosso meio hoje, irmãos, é nada mais, nada menos que a internet, né? Algumas ações, algumas atitudes que os irmãos vêm tomando, né, em nosso meio, que não condizem com a palavra de Deus, né? Não condizem, não são permitíveis por Deus. Então nós estamos nesse mundo, irmãos, como eu disse, nós vivemos neste mundo, mas não somos dele, né? Nós estamos aqui vivendo, nós estamos atrelados a meio de pecadores, pessoas que não servem a Deus. Embora nós sejamos pecadores também, mas nós conhecemos ao Senhor. Nós sabemos o caminho que devemos seguir, né? Eles não sabem ainda. É nosso dever proclamar o evangelho a eles, para eles um dia Deus abrir a mente deles, abrir os olhos deles, e eles entenderem o verdadeiro Deus que nós servimos, né? Mas até então nós estamos introduzidos, nós estamos vivendo nesse mundo corrompido que um dia irá se acabar. E nós precisamos nos adaptar para não se envolver demais, não se envolver com essas coisas do mundo. Tomar muito cuidado, né? Devemos ser ímpar dessas coisas do mundo. Nós devemos ter o cuidado. Daniel ele teve o cuidado. Porque se ele tivesse uma certa ignorância, uma certa malcriação perante o rei da Babilônia, recusando aquelas coisas, né, ele poderia ser morto. Poderia ser morto facilmente. Mas ele teve um jeitinho, ele teve um jeito de fazer as coisas com cuidado, com oração, para não
despertar a ira do rei, né? Ele soube conviver, ou seja, nós no meio, nesse mundo, né? Seja no trabalho, na escola, faculdade, qualquer lugar, no meio familiar, irmãos, nós não devemos ser chucros, né? Não devemos ser, eu sou santo, mas vocês não é santo, eu não vou se misturar. Irmãos, nós devemos ser neutros. Nós não devemos fazer o que eles fazem, né? Mas nós devemos conversar, nós devemos se comunicar com eles. Ou seja, nós vemos irmãos, pessoas que são crentes, que não vão na casa mais de certo parente só porque o parente não é crente, né? Lá tem bebedeira, lá não sei o quê. Mas, irmãos, nós somos a luz. Nós somos luz na escuridão. Nós devemos ser luz na escuridão, não se envolver com eles, né? Vejamos, irmãos, um exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo era criticadíssimo quando viam ele perto de pecadores, prostitutas, ladrões. Mas observe, meus irmãos, que Jesus Cristo ele não estava ali se envolvendo com aquelas coisas, não estava fazendo coisas erradas. Jesus Cristo estava ali para evangelizar. Jesus Cristo estava ali para converter aquelas pessoas. Jesus Cristo estava ali para ensiná-las o caminho que elas devem andar, dar uma chance a elas. Essa chance que os fariseus não davam, que os fariseus julgavam eles. Para os fariseus, essas pessoas, esses pecadores, ladrões, prostitutas, eram pessoas escassas, fora do mundo, riscadas de tudo, condenadas. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo veio para dar uma chance para esses que estavam perdidos. Ele veio para profetizar o seu evangelho magnífico, para essas pessoas terem a chance que nós temos hoje, a chance de ter a vida eterna. Jesus estava lá, no meio dos pecadores, mas ele estava pregando a tua palavra, falando a verdade das Escrituras. Ele não estava se envolvendo ali, ele não estava cometendo coisas erradas, mas sim pregando o Evangelho. É assim que devemos ser, irmãos. Na escola, no trabalho, no nosso parentesco. Nós não devemos se isolar de todo mundo, para todo mundo olhar para a gente e falar, olha lá o santo, não se envolve, não fala com ninguém. Não, irmãos, nós devemos ser comunicativos, mas nos comunicarmos de uma forma diferente, que gloria ao Senhor. E como nós gloriamos ao Senhor, e como nós louvamos o nome do Senhor, através dos nossos testemunhos, através das nossas palavras que vêm diretamente de Deus, através do nosso testemunho, do testemunho de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Dessa forma nós alcançamos as pessoas. É desse jeito que deve ser pregado o Evangelho. Porque você pregar para crente é fácil. Você falar das palavras de Deus para um crente é muito fácil. Agora eu quero ver você falar de Deus para aquele que não conhece, não sabe, nunca foi a uma igreja. Naquele que está preso na macumbaria, naquele que está preso às coisas do mundo e nunca ouviu falar de Jesus. Ou seja, não conhece o verdadeiro caminho da Bíblia, né? Está sendo enganado pela idolatria, por religiões que não vãs, que estão aí enganando o povo. É isso que é o sentido de Daniel estar ali naquele meio. Ele estava ali, mas ele não era dali. Ele estava naquele país babilônico, mas ele não era daquele país. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós estamos aqui nesse país, nós estamos aqui neste mundo físico, mas nós não somos mais daqui. A nossa casa está lá em Jerusalém celestial, está lá no céu, onde o Senhor Jesus está preparando para nós moradias e moradias, para nós gloriarmos o teu nome. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Aqui no nosso tópico 2.1, fala que devemos ter o caráter de Cristo. Ou seja,
Daniel, aqui fala, o espírito excelente de Daniel. Daniel, ele tinha um caráter tremendo, invejado. Ele não tinha, ele era um homem irrepreensível. O que que é ser uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não é chamada atenção. Tudo que ela faz tem um sentido, tem uma direção correta, né? É isso que é ser irrepreensível. E Daniel, ele era dessa forma. Ou seja, Daniel, ele já tinha o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo qual que é, irmãos? O caráter de Cristo é você ser sincero, ter todos os princípios de Cristo, ser íntegro na palavra de Deus, ser íntegro na sua vida pessoal, ser sincero, ter ênfase nas suas palavras, tratar as pessoas com amor. Ter o caráter divino é dessa forma. Ter o caráter de Cristo é ser como Cristo, amoroso, compreensivo, sempre atento, sempre ajudando, pregando a palavra de Deus com fidelidade e firmeza. E Daniel, ele era dessa forma. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim: a vida de Daniel é um farol a ensinarmos um caminho certo no meio da escuridão e relatismo. Ou seja, o exemplo de Daniel nas nossas vidas hoje, irmãos, é como um farol, uma luz, né, no meio da escuridão. Ou seja, o povo estava desolado, o povo estava destruído ali, mas em meio a essa destruição, Daniel ainda tinha esperança, tinha fé de que o cativeiro ia ser mudado, ia ser virado, né? Outra coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui é no tópico 1.3, um homem notável, né? Daniel alcançou graça por misericórdia da parte de Deus, né? Ali, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho, né? O qual ele não entendeu aquele sonho. E ele foi em todos os seus magistrados ali, todos os seus sábios, todos os seus, os seus governadores e perguntou, né? Exigiu, né? Que traduzissem, né? O sentido, o significado daquele sonho. E ninguém conseguiu. Ninguém, nenhum dos seus sábios, aqueles homens, até bruxos que ele tinha ali, nenhum deles decifrou o sonho do rei. E o rei ia decretar ali que ia matar todo mundo. O rei Nabucodonosor ia morrer todo mundo. E Daniel estava nesse meio, porque Daniel era nobre. Ele e seus amigos. E Daniel, ele clamou ao Senhor, né, em oração. E o Senhor revelou a Daniel esse sonho do rei, né? Que, se eu não me engano, na passagem fala que o rei ele sonhou com uma estátua gigante, né? Que tinha uma cabeça de ouro e o resto do corpo tinha outras partes, né? E uma pedra gigante vinha e derrubava, destruía essa estátua gigante. E diz que essa estátua gigante era a estátua dele, de Nabucodonosor. A cabeça era de ouro e estava escrito Babilônia, né? E o rei não entendeu isso. E Deus revelou para Daniel este sonho. E Daniel chegou ao rei e explicou esse sonho. Falou que a cabeça de ouro, né, era o reinado de Babilônia, que era o maior, na época era o maior de todos os reinos, né? O mais poderoso. E a pedra que vinha, a pedra que vinha e derrubava essa estátua, destruía essa estátua, era a mão de Deus, né? Era a palavra de Deus, era a mão de Deus, né? E ele decifrou aquele sonho, né? E por isso, por decifrar esse sonho, Daniel salvou a vida de muitos ali que iriam ser ceifados ali por não desvendarem o mistério do sonho de Nabucodonosor, né? E ele foi, né, eleito governador, um dos governadores, né? E ficou num lugar excelente, né? Daniel foi elegido, né? Foi conduzido a ficar ali mais próximo do rei, né?
ali governando ali junto com o rei, né? E uma coisa bem peculiar, né? Uma coisa bem importante aqui, que eu vejo aqui nessa passagem, aqui está escrito na revista que o autor escreveu, bem assim. Ele mostra, né? Daniel mostra que é possível servir a Deus mesmo em uma terra estranha, submergida pelo pecado. Ou seja, Daniel ele serviu a Deus, né, fielmente, mesmo em terra estranha, mesmo em terra de pecado. Ele serviu a Deus fielmente. Ele não se rendeu, né, às formosuras, não se rendeu ao manjar do rei. Ele sempre serviu ao Senhor fielmente, né? Não devemos evitar, né, e não envolver com as coisas desse mundo, certo? Isso mesmo, nós devemos evitar e não se envolver com as coisas desse mundo, né? Daniel tinha o caráter plausível. Ele era uma pessoa sábia e irrepreensível. Olha o que eu falei que é irrepreensível. Ó, sábia e irrepreensível em toda a sua maneira de viver. Ou seja, ele tinha um espírito excelente da parte de Deus. Então, tudo que perguntavam para ele, tudo que o rei perguntava para ele sabia, porque ele tinha um espírito excelente. Então, ele era um dos homens mais inteligentes que tinha ali no reinado de Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor sabia que Daniel era um homem importante ali porque era muito sábio. Mas essa sabedoria vinha de Deus, né? Tópico 2: integridade em tempos de crise, né? Assim, nos dias de Daniel, né? Hoje o mundo atravessa uma crise que justifica sem precedentes uma desintegração de valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitões, governadores tomassem um conselho para achar uma coisa que o condenasse. Ou seja, todo mundo estava ali desgostoso de Daniel, né? Porque o rei só tinha olhos para ele. O rei só perguntava para Daniel. Tudo era Daniel, 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 Daniel. Então eles começaram a ficar irados com isso, né? E só que Daniel ele tinha um espírito excelente de Deus, da parte de Deus. Ele tinha um espírito excelente porque ele era fiel, né? É preciso se manter firme e íntegro diante as crises, né? Daniel ele sofria ameaças. Daniel ele sofria perseguições ali naquele lugar. E ele recorria ao Senhor, ao socorro do Senhor, né? Separado do seu povo, né? Agora vamos entrar um pouco mais na vida íntima mais de Daniel, né? Daniel, que era um homem muito sábio, né? Ele sentia falta, né, do teu povo. Ele estava fora da tua terra, além dele estar ali com o povo cativo, né? Ele estava fora da sua terra, Jerusalém, onde ele aprendeu todos os ritos, aprendeu a servir a Deus, aprendeu a orar, ele aprendeu tudo o que é de adoração a Deus. Imagina, meus irmãos, você, eu, nós que servimos ao Senhor, né, fielmente, né? Nós oramos, nós lemos a tua palavra, nós pregamos, nós ensinamos, nós aprendemos, nós fizemos tudo na parte de Deus, ouvimos louvores, nós estamos engajados, tudo na palavra de Deus. Palavra de Deus sempre, 24 horas por dia em nós, né? E de repente nós somos raptados. Nós somos levados para outro país que não serve ao Senhor, que estão em idolatria, que não se pode ter uma Bíblia. Imagine, irmãos, o que é viver num lugar desse? Que você não pode falar de Jesus, não pode falar de Deus, que senão você é morto, sua família é morta. Imagine, irmãos. Pois é, isso que aconteceu com Daniel. Foi isso. Daniel ele ficou ali em Jerusalém, né? Mais ou menos quando o exército de Nabucodonosor invadiu aos arredores da cidade de Jerusalém, antes de entrar na cidade, e ficou muitos meses, quase um ano ali, cercando a cidade, né?
porque Jerusalém ficou com as portas fechadas ali e ficou meses ali, meses. Então, ou seja, irmãos, ali não entrava nada, não entrava água, não entrava comida, não entrava nada. A, a, a escassez ficou tão grande naquela cidade de Jerusalém que ficou fechada, porque houve, né, que teve até canibalismo, irmãos. E isso mesmo, teve até canibalismo. Mães comendo os filhos, filhos, né, comendo é isso mesmo, é um canibalismo total, porque faltou carne, faltou coisas ali, porque a cidade estava fechada, cercada pelos babilônicos, e ficou quase um ano fechada, até que um dia a Babilônia foi, estourou os portões, invadiu tudo, saqueou tudo e devastou Jerusalém naquela época, né? E aqui diz, aqui no tópico 1:2, né? 2:1, né? Separado de seu povo, né? E de sua terra, né? O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, ó. Ele não, ele não saiu da casa como estudante, mas como escravo. Ele não é dono de sua vida nem de sua agenda. Ele está debaixo de um jugo. Sua cidade é cercada. A fome desesperadora tomou conta de seu povo até o ponto de mães comerem seus próprios filhos. Ou seja, naquela época, meus irmãos, teve canibalismo. Canibalismo, irmãos. Tava terrível aquele tempo ali. Tava terrível, né? Então, meus irmãos, nós vemos que os planos, né? Os planos de Deus são incríveis, né? Olha aqui que Deus, olha o mover que Deus fez, né? No meio desse povo, através desse castigo, né? Ele ainda levanta né? Daniel, para ter o seu nome ser glorificado, né? No meio do povo, né? Esta vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, ou seja, Daniel não esperava isso, né? Daniel estava ali para glorificar o Senhor, ali servir a Deus, o sacerdócio estava ali, uma beleza. O sonho de Daniel não era esse, mas de repente acontece isso, né? Então, os sonhos de Daniel não era os sonhos de Deus, né? Deus ele tem um propósito e através desse propósito Deus ia fazer lá na frente honrar, levantar a cabeça de Daniel. Bastava ele ser firme, né? E nós, irmãos, somos provados diariamente. Todos os dias nós somos provados, né? Nós somos levados ao mate de todo dia. E nós devemos ter convicção disso, consciência disso. Os planos de Deus não são os nossos. Tópico 2:2, o decreto de morte. Diante, meus irmãos, ali, o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens a serem apresentados ao rei. Agora Daniel e seus companheiros enfrentam o decreto do rei. Determinado a morte a todos os sábios. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho. Então, aqui fala do sonho dele, né? Mais para frente, meus irmãos, nós temos muitos. Na passagem de Daniel, nós temos muitos acontecimentos importantes. Nós temos também os 3 hebreus, né? Que não negaram o nome do Senhor, não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Então, Deus ele provou, né, a sua excelência, a sua glória muitas vezes em Babilônia, né? Embora tenha sido ele que preparou os babilônicos para invadir Jerusalém, ele provou para os babilônicos que ele é Deus, ele manda em todas as coisas, né? E o nome de Deus foi glorificado naquela terra, né? Através dos três hebreus, né? Como o irmão Edson citou na aula passada, né? Aquele maravilhoso acontecimento, né? Deus foi plenamente glorificado ali naquele lugar, né? E nós temos também um acontecimento, né, que aconteceu mais para frente, né? Depois do rei Nabucodonosor ter enlouquecido, virado quase um estado vegetativo, virado praticamente um animal, né? Vinha o rei Dário, né? Que é dos Medo-Persas, né? Os Medo-Persas vieram e tomaram de conta de Babilônia, né? Porque Babilônia tinha se rendido aos Medo-Persas. E ali o rei Dário, né,
começou a reinar ali em Babilônia, né? Tomar de conta dali, né? E o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu o fato mais curioso dessa passagem de Daniel, que é onde ele foi provado com a sua própria vida, né? Ali na cova dos leões. Daniel, ele tinha um tremendo conhecimento, né? Quando o rei Dário assumiu ali o lugar de Nabucodonosor, o rei Dário já tinha os seus suplentes, né? E Daniel ali, como era sábio, ele também se tornou seu suplente, né? E Daniel tinha muita sabedoria, Daniel ele era fantástico porque ele tinha um espírito excelente. E o rei Dário gostou muito de Daniel. Só que o suplente do rei Dário começaram a ter inveja de Daniel. Via que Daniel era muito sábio, via que Daniel era um homem excelente, não tinha erros, era um homem irrepreensível, era um homem digno, fiel. E eles, por causa da inveja, irmãos, tentaram derrubar Daniel. Só que eles não sabiam que o Senhor estava com ele. Eles não sabiam que o Senhor estava na vida de Daniel. E inventaram,